A Procuradoria-Geral da República contraria o relatório da Polícia Federal e pede ao STF o arquivamento de um inquérito contra o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho. Em junho, a PF havia indiciado o senador pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo a delegada responsável, Fernando Bezerra e o filho dele receberam direta e indiretamente mais de 10 milhões de reais de 3 empreiteiras entre 2012 e 2014. O pagamento de propina seria uma contrapartida à execução de obras do Ministério da Integração Nacional, então comandado por Fernando Bezerra Coelho no governo de Dilma Rousseff. Os repasses teriam sido feitos por operadores financeiros. Apesar das conclusões da Polícia Federal, a Subprocuradora-Geral da República, Lindora Araújo, considerou que não havia nada de concreto contra o político do MDB. Não havia nada de concreto. Foi a mesma coisa que considerou Gilmar Mendes, que considerou Ricardo Lewandowski, que considerou o Alexandre de Moraes, que considerou o Dias Toffoli, esses 4 ministros, na votação que acabou resultando na condenação, apesar deles, do ex-deputado André Moura, como a gente estava colocando aqui no bloco anterior. Eles disseram que não tinha prova, só que os outros 6 ministros já têm prova, sim. Claro que Gilmar Mendes não viu prova no excesso de provas para condenar a chapa Dilma Temer, que é um caso histórico, um caso talvez inédito no mundo. É o Tribunal Superior Eleitoral fazendo a vista grossa total e deixando de lado todas as provas que foram coletadas naquele processo para aliviar a barra. Então a subprocuradora bolsonarista, Lindora Araújo, da PGR bolsonarista, comandada pelo Augusto Aras, escolhido por Jair Bolsonaro, ela está aliviando a barra do líder do governo Bolsonaro no Senado Federal. Isso é ilustrativo do que eu estava falando antes. É disso que os políticos tratam. Não é da população passando fome, comendo osso de resto de supermercado. Não é. É permanecer impune depois de todos os atos envolvendo suborno. A gente teve aí operações anti-suborno no Brasil que foram desmanteladas porque se precisava proteger a velha política que incorria no suborno. Suborno era a regra do jogo, como eles colocavam na hora das delações premiadas, né? Não aqueles que eram acusados. Isso era a regra do jogo, a gente pagava e tal. Então o Fernando Bezerra Coelho, esse que foi indiciado pela Polícia Federal, mas que a PGR está aliviando, é aquele que está lá na CPI da pandemia, citando lá o parecer do Ives Gandra, né, um jurista que lamentavelmente chafurdou no bolsonarismo, para dizer não podemos criminalizar e tal, nós precisamos ver aqui o que nós podemos fazer melhor. É sempre assim o discurso. As pessoas nunca podem ser punidas por aquilo que fazem de errado, por aquilo que fazem de criminoso. Não, é aquela tática Sérgio Cabral. Eu sempre lembro de Sérgio Cabral. É um ótimo exemplo para isso, né? Para alguma coisa ele tem que ser, que ele é o ótimo exemplo daquilo que é ruim, que é o político quando está sendo descoberto em todos os seus esquemas, ele fala assim, não, peraí, vamos criar a partir de agora um código de ética, um código de conduta, e aí sim eu vou seguir, né? Como se não houvesse todo um arcabouço legal no país, como se não houvesse toda uma legislação que já proibisse aquilo que ele estava fazendo. Como se não houvesse os 10 mandamentos, há milênios, mostrando o 7º mandamento, não furtarás. Mas é sempre o discurso contra a criminalização, e qualquer coisa que você diga sobre a roubalheira dos políticos, você está criminalizando a política, que eles se escoram na categoria a qual pertencem, que é uma categoria legítima. Você pode se tornar um político. Essa é uma categoria profissional, como outra qualquer. É claro que tem disputas, cargos eletivos, etc., tem os seus mecanismos próprios, mas, a princípio, ela não é uma ilegalidade. E aí se escudam na categoria, estão tentando criminalizar a política. Não, os políticos é que estão cometendo crimes e eles precisam pagar por isso. Mas você tem os órgãos de Estado e os tribunais que deveriam zelar pela condenação de político que rouba, sobre eles há uma ascendência política muito grande, por parte, se não deles próprios, dos seus aliados. Então você tem uma PGR politizada que está blindando o líder do governo no Senado, dias depois, senhoras e senhores, de blindar o presidente da Câmara eleito com apoio do presidente da República, Arthur Lira, que é um caso ainda mais escandaloso. Os dois são, né? Porque num você tem a Polícia Federal indiciando e a PGR passando pano.
No outro, você tinha a própria PGR denunciando o Arthur Lira, porém agora, que se tornou aliado do bolsonarismo, recuou da denúncia. Um dos fatos, assim, raríssimos, talvez inéditos na história recente. Recuou da própria denúncia. Não, desculpa aí, me enganei. Não é culpado não, peraí, vamos retirar. Aí precisou o ministro Luiz Edson Fachin, do STF, falar assim, olha, vocês não podem recuar da denúncia. Não pode melar esse negócio aqui não. Se vocês quiserem, no final do processo, vocês defendam a absolvição, mas a ação penal vai continuar. E aí pediu um novo parecer da PGR que, acreditem, quem perdeu o programa nesse dia, porque a gente já tratou desse caso, a PGR usou um parecer da própria defesa do Arthur Lira para contrariar e confrontar o ministro Fachin, do STF, dizendo que sim, que podia recuar da denúncia, que podia melar a ação penal naquela altura. Um parecer da própria defesa. O sujeito encomenda, pede lá um advogado para escrever um negócio, a PGR, em vez de fazer o seu próprio trabalho, usa lá o parecer da própria defesa. Quer dizer, o Brasil vive hoje uma epidemia de AGU. Eu estava para escrever sobre isso, mas eu solto aqui. É uma epidemia de advogado-geral da União. Você tem AGU no Supremo, você tem AGU na PGR, você tem AGU em alguns núcleos da PF, outros, felizmente, ainda conseguem persistir, apesar de toda a instrumentalização política, e o resultado está aí. Os órgãos instrumentalizados por um grupo político protegem, coincidência, os membros desse mesmo grupo político.